professor. Então, acho que eu estou falando Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Queridos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui pela primeira vez numa live pela YouTube, né? Um vídeo ao vivo pelo YouTube, e nós anunciamos há pouco, né? Lá no Instagram, na nossa página do Instagram, e nós agora estamos anunciando aqui, tá certo? Então, nós estamos trazendo essa informação de última hora para você, para muitos que estão nos acompanhando já há um certo tempo, que nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá bom? Então, nós queremos aqui dar boas-vindas a todos que estiverem assistindo, tá? E nós iremos agora fazer a nossa live dominical a partir de hoje pelo YouTube, tá? Nós acabamos de gravar agora 2 minutos de áudio para o grupo da igreja, informando, né? E para que os irmãos também possam estar tomando ciência aí dessa mudança que nós fizemos, tá? E que a gente possa estar se aperfeiçoando, né? Nesse trabalho, tá? Você está aí me vendo pelo YouTube, nós estamos aqui no canal Devocional em Casa. Eu estou aqui falando essas coisas só enquanto eu estou passando aqui
o áudio que eu acabei de fazer para os grupos da igreja, para que outros irmãos estejam atentos aí, se quiserem assistir ao vivo, obviamente, né, do trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Nós temos feito o trabalho sempre pelo Instagram nas últimas semanas, e hoje nós nos atrevemos a fazer pelo YouTube, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Silva. Eu tenho que me acostumar a olhar aqui para a câmera. Eu vivo olhando para a telinha como se estivesse assistindo televisão, mas eu tenho que olhar aqui para a câmera, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Silva. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. E eu gosto sempre de estar citando aqui o que a gente tem compartilhado, tem falado, né? É muitas vezes difícil a gente colocar na prática, né, o que a gente prega, né? Eu estou falando isso aí de modo geral, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem que botar em prática aquilo que a gente prega. A gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então o Covid-19 vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei te dizer como vai cooperar na vida de cada um de nós, mas vai cooperar na vida daqueles que amam a Deus, tá certo? Isso aí é uma lógica que a gente não pode, de maneira nenhuma, negar. E, além disso, a gente precisa também colocá-la em prática. Então, a gente vai ter perdas na nossa vida, a gente vai ter aflições, o próprio texto que nós sempre citamos diz isso, né? No mundo tereis aflições. Nós vamos ter perdas, nós vamos ter aflições, nós vamos ter... Eu tenho plena convicção que, se Deus não tivesse permitido que essa pandemia acontecesse, eu não estaria aqui fazendo vídeo. Eu estaria na situação que eu estava, como estava, bem acomodado, tá certo? A gente, às vezes, precisa ser saculejado para sair do nosso... na nossa situação de conforto, né? Conforto é bom, mas a gente não pode ficar no conforto todo instante. Então, na situação que a gente estava de rotina, indo para a igreja, aquela coisa toda, né? Sempre repetindo, poderia ser classificada como uma situação de conforto, e, de repente, a pandemia chega, nos impede de estarmos juntos lá no templo, né? E aí o que é que a gente faz para que os irmãos possam estar interagindo uns com os outros? Gente, tem aqui o chat, tá certo? Você pode aí, na sua telinha, clicar onde tem chat, tá certo? Ou chat, como se diz no inglês. Você clica aí, você pode se comunicar comigo aqui pelo chat no Instagram, tá bom? Nós estamos começando um pouquinho atrasado, aí em torno de 15 a 20 minutos, porque a gente estava fazendo o teste de transmissão, né? A gente já tinha feito verificação no outro canal, né, para não ficar gravado aqui, né? E aqui o teste a gente fez mais sério, né? Se vocês observarem, quem depois entrar aí no canal Devocional em Casa, vão ver lá vídeos enviados e tem ao vivo. Então, você entrando lá no ao vivo, você vai ver que a gente fez 3 ao vivo, né? Os 2 primeiros a gente achou que nem tinha conseguido salvar, mas estão salvos, tá? Então, tá lá, VE #01, VE #02 e VE #03, são os vídeos de teste que a gente está fazendo. Perdemos tempo fazendo esses testes, perdemos, entre aspas, né, um investimento, e estávamos verificando, né, como é que está funcionando. Então, por isso que a gente houve aí um pequeno atraso, tá bom? E nós estamos aqui pelo YouTube, tá? Eu vou fazer até uma coisinha diferente, né? Eu vou fazer uma coisinha que eu ainda não fiz, tá? Nem estava pensando em fazer, mas bateu a ideia aqui agora, né? Então, nós vamos fazer isso, mas vai ser só essa vez, tá? Nós não vamos fazer isso sempre, tá bom?
mas nós vamos fazer hoje aqui para a gente poder divulgar melhor, né? As pessoas participarem conosco, tá bom? E aí a gente poder disseminar mais ainda essa interação virtual que nós precisamos desenvolver, tá bom? Então, eu estou colocando aqui agora no meu celular, né, uma transmissão ao vivo, tá? Para aqueles que nos acompanham, transmissão ao vivo aqui. E quem estiver me vendo aí pelo Instagram, tá certo? Vai também saber que nós estamos aqui ao vivo no YouTube. Para você que nos acompanha no Instagram, você vai ver que a gente está fazendo pelo YouTube. Entra lá no canal Devocional em Casa, no YouTube. Você entra no canal Devocional em Casa, no YouTube, e você vai nos ver aqui na transmissão ao vivo, tá? Tem 5 pessoas, né, aqui já assistindo, né? Ninguém se comunica, mas eu vou botar aqui no chat, ó. Graça e paz, queridos. Graça e paz, né? Estou botando aqui no chat do canal ao vivo, tá? Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem nesse momento pelo YouTube, né? Todos os irmãos, tá certo? Então, você que está entrando aí pelo Instagram, você fica sabendo que provavelmente a gente não vai mais fazer lives pelo Instagram, tá? A gente está agora, se você aí, na sua casa, entrar agora no YouTube, você vai nos encontrar no canal Devocional em Casa ao vivo, tá? E você pode interagir com a gente pelo chat, tá? Josias já entrou aqui, tá certo? O Josias tinha entrado no Instagram, agora está aqui, tá certo? Então, nós estamos aqui tentando se desenvolver, né? Então, tentando fazer com que a gente possa aprimorar o trabalho. E, obviamente, quando tudo isso acabar, quando essa pandemia acabar, nós vamos ter uma continuidade, tá? E eu quero dizer que nós vamos ter uma continuidade porque a gente tem observado, né, que talvez, aí novamente eu vou ser repetitivo, né? Talvez a pandemia nos fez despertar para muita coisa, né, que a gente precisava despertar. E, por exemplo, desde garoto, muito antes de pensar em ser pastor, né, lá na minha igreja, eu fui criado na igreja Presbiteriana de Areias, já existia uma deficiência no culto de oração. A gente vê que as pessoas têm um número reduzido de pessoas que vão ao culto de oração, né? E aí eu saí de Areias, passei por Jardim Uchoa, fui para Sucupira, de Sucupira passei em Socorro, de Socorro eu fui para Bela Vista, de Bela Vista eu fui para o Sancho, uma comunidade que a gente chegou a dar continuidade, mas parou de novo, parou com quem organizou, depois a gente reabriu, depois paramos de novo, então, infelizmente, não deu para continuar. De Sancho, a gente foi para Matriz da Luz, voltamos para Bela Vista, né? E passamos 2 vezes por Socorro também, né? Voltamos para Bela Vista e nós chegamos de volta aqui em Sucupira. E em todas essas passagens que nós tivemos, nós pudemos observar. Eu fiquei ali concentrado, eu estou tão acostumado com a tela do Instagram que eu fiquei olhando mais para a tela do Instagram, mas eu tenho que começar a me acostumar com essa câmerazinha aqui, tá certo? Então, nós estamos... nós temos observado que tem muito pouca gente no culto de oração, né? Isso aí, quais são os fatores que levam a ter tão poucas pessoas? Então, a gente talvez não tenha feito as verificações devidas para a gente descobrir por que tem poucas pessoas no culto de oração. Mas aqui, depois da pandemia, a gente descobriu que tem muitas pessoas assistindo a live de oração da gente na sexta-feira, muito, muito mais do que o dobro de pessoas que comumente nós temos na igreja. Então, certamente, nós vamos continuar esse trabalho, nós vamos estar nos aprimorando, né? Se antes a gente não estava nem aí, agora a gente foi forçado a entrar nesse esquema, né? E vamos estar nos aperfeiçoando nisso. Eu estou aqui na minha casa, por enquanto, tá? E nós vamos fazer uma leitura, mas eu queria, antes da gente ler
né, eu queria só terminar aqui falando que nós estamos, junto com o conselho da igreja, com os presbíteros, vendo a possibilidade de a gente fazer isso que eu estou fazendo aqui agora na minha sala, lá na igreja, mesmo durante a pandemia. Então, nós estamos vendo as possibilidades e nós iremos, se a gente conseguir fazer isso, nós iremos estar transmitindo com todas as limitações que nós possamos ter, mas com o mínimo suficiente para transmitir o trabalho da igreja, da nossa igreja, lá no templo, como alguns irmãos têm feito. Quem puder depois, acesse lá o canal da Igreja Presbiteriana do Barro. Terça-feira nós estivemos participando do culto de oração da Igreja do Barro, lá com o pastor Zé Roberto, eu e o diácono Breno, né? Então, só estava no templo eu, diácono Breno, pastor Zé Roberto, o filho do pastor Zé Roberto, que estava tocando teclado, e também estava o sobrinho da irmã Selma, o Tiago, né, que estava lá ajudando no equipamento. Né? A gente está longe de ter toda aquela estrutura que eles têm, mas basta a gente ter um ponto de internet na igreja que a gente já tem condição de fazer alguma coisa. Então, nós do conselho estamos verificando, nós temos conversado durante essa semana uns com os outros no grupo do conselho, para a gente ver se a gente consegue fazer isso, tá certo? Então, você já fica aí ciente de que nós iremos estar fazendo isso, tá? E nós queremos também informar para você, tá, que a gente, para fazer qualquer coisa dentro da igreja, né, e eu não estou querendo aqui de maneira nenhuma, eu não gosto muito de tratar desse assunto, mas é necessário, a gente tem algumas coisas para poder manter, né? Então, precisamos que cada um de nós, eu e você, a gente faça a nossa contribuição na igreja para que a gente consiga atingir esses objetivos, né? Não só pagar as coisas que a gente tem que pagar, como água, luz, né, e os encargos que tem que pagar, mas também a gente, de repente, ter esse recurso maravilhoso, né, de alcançar aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar no templo da nossa igreja. Então, se Deus assim permitir, nós iremos estar fazendo isso, tá bom? Queridos, para ganhar tempo, porque o tempo está bem apertado, às 10 horas nós vamos ter a reunião da UPA, tá? A UPA vai estar, como todo domingo faz, depois que a gente faz a live dominical, a UPA está reunida no Zoom ou no Meeting. Eles ficam variando porque tem um adolescente que consegue entrar no Meet e não consegue entrar no Zoom, e tem um adolescente que consegue entrar no Zoom e não consegue entrar no Meet. Então, para atender os dois, é um domingo Zoom, um domingo Meet, e eles estão fazendo essa reunião às 10 horas, tá certo? Já a irmã Helena já participou 2 vezes da classe da UPA pela internet, e a irmã Graça, nossa irmã Graça, cheia de graça. Mas vamos lá, eu já falei demais, como nosso querido irmão Zé Roberto diz, pastor, quando liga a matraca é um problema, não é verdade? Então, vamos fazer uma leitura aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Eu estou gostando disso, viu? Eu estou gostando disso porque está aqui ligado para anunciar para os irmãos, né, a nossa live ao vivo pelo Instagram, e entraram 3 pessoas, não, entraram 2 pessoas, Josias e Hélida, e agora sempre fica lá no ao vivo, né, lá em cima fica a quantidade de pessoas que estão visualizando, não tem ninguém visualizando, então parece que está dando certo. O que nós queremos é que os irmãos possam estar aqui, né, no YouTube assistindo e participando, tá? Por falar nisso, deixa eu dizer aqui, já entrou aqui a irmã Roseane, minha querida esposa, minha auxiliar aqui, minha orientadora de informática, tá certo? Graça e paz, Rosiane, ela botou graça e paz, pastor. Entrou Josias, né? Josias está aí. Entrou a irmã Leidinha, tá certo? A Ileide, tá aí, amém, pastor. Né? Josias, muito bom. Entrou também a irmã Denise Pessoa, né? E aí nós estamos aqui. Então, vamos abrir a Bíblia, quem tiver com a sua Bíblia aí, abra aí em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, e nós vamos ler também o verso 8 do capítulo 21, o 14 do 20 e o 8 do 21. Apocalipse 20, 14, diz assim, ó, Apocalipse 20, 14. Então,
A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, aqui, Apocalipse 20:14, falando que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, vamos orar rapidinho, tá certo? E aí a gente vai entrar no estudo. A gente não vai poder ir muito longe no estudo, tá? Eu vou fazer uma pincelada rápida, porque como é a primeira vez que a gente está fazendo transmissão ao vivo pelo YouTube, a gente demorou a entrar, tá? Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos buscando melhorar mais o trabalho e queremos te agradecer essa oportunidade. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que tu nos ajude a contemplar os irmãos, né? Se não contemplar por aqui, ó Pai, que nós possamos estar contemplando de outras formas também, principalmente os idosos, que têm mais dificuldade de uso de internet, nós possamos estar alcançando cada um deles, Senhor. Então, nós te agradecemos por esse privilégio de, em meio a essa pandemia do Covid-19, isolados, cada um de nós em suas casas, poder, ó Pai, estar aqui interagindo com a igreja. Nós queremos também, ó Pai, nesse instante, te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito trabalhe a tua palavra na nossa mente, o ensino dos princípios da tua palavra no nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais cientes e confortáveis na tua presença e diante do mundo a quem devemos dar testemunho. Nós assim, ó Pai, te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos aqui foi um texto referente aí ao estudo que nós queríamos dar hoje. Então, como eu disse a vocês, a gente vai dar uma pincelada muito rápida, tá bom? Entrou lá pelo Instagram a nossa irmã Verinha. Verinha, se você puder entrar no YouTube, tá? Vai lá, Devocional em Casa, e nós estamos ao vivo pelo YouTube também, ok? Se você quiser, se não quiser, fica aí que a gente não vai cortar, tá bom? Olha, gente, a gente trabalhou nos 2 últimos domingos, né? E eu, assim, eu tomei a decisão de trabalhar esse tema, porque esse tema é um tema que está, assim, mais em evidência em função da situação que nós estamos vivendo, né? A situação que nós estamos vivendo é uma situação caótica. Nós não temos como comprovar, a não ser acreditar no que a mídia coloca, mas já ultrapassamos 350 mil contaminados, né? 350 mil contaminados, ou melhor, 350 mil mortos, né? Quanto? Não, 35 mil mortos. Ultrapassamos já 35 mil mortos e estamos a mais de 400 mil, né? Eu até coloquei aqui na sexta-feira, que nós tínhamos, na sexta-feira, atingido 300... Não. Deixa eu vir lá de cá. Na sexta-feira, nós tínhamos atingido 630 mil contaminados e 34 mil mortos, né? Então, eu nem sei como é que está hoje. Às vezes a gente cansa, né? Então, com certeza, eu estava assim calculando um Boeing, até falei isso lá na live de sexta, né? Um Boeing 787 cabe 336 pessoas. Então, já morreram no Brasil aproximadamente uns 100 Boeings. É como se 100 Boeings tivessem caído e só com pessoas brasileiras, só com brasileiros e morrido. Eu não sei se isso é exagero, tá? Mas eu não quero me arriscar a testar isso lá fora, como muitas pessoas estão fazendo. Eu prefiro me resguardar e estar em casa, tá certo? Até que isso passe, protegendo não só a mim, né? Lembra do mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, não só a mim, me amando, mas também amando meus familiares, meus amigos, os idosos da nossa igreja. Então, nós precisamos estar
nessa situação, tá certo? Então, mas tem muitas pessoas sendo atingidas nessa pandemia, pessoas que estão perdendo parentes queridos, entes queridos, né? E aí é natural que a gente se desespere, que a gente tenha um problema com essa perda. Mas aí, eu queria que você pudesse pensar nessas coisas a partir da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos ensina. Há 15 dias nós trabalhamos a questão da morte física, né? Onde a gente pode ver que a morte física é a separação entre o corpo e a alma, né? Ou corpo e espírito, tá certo? Na semana passada, a gente trabalhou a morte física e a morte espiritual fazendo comparação. Enquanto que a morte física é a separação entre o corpo e a alma, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Então, há uma separação entre o homem e Deus. E essa morte causada, logicamente, pelo pecado, né? Tanto a morte física como a morte espiritual. Hoje nós queremos falar aqui de morte eterna, tá? Para a gente ter consciência de que nós estamos aqui de passagem, tá? A qualquer momento a gente pode ir embora, qualquer um de nós. Quando a gente menos vê, alguém teve um infarto fulminante, tá? A gente não sabe do futuro. Pessoas podem ter infarto. Eu tive um colega de Senai que teve um infarto fulminante aos 14 anos de idade, 14, 15, 16, eu nem lembro, mas faz tanto tempo. E a gente sentiu isso no Senai, né? Então, qualquer um de nós pode partir, né? Mas a gente precisa estar ciente do que é que acontece depois. A palavra de Deus nos diz o que é que acontece depois, tá certo? Então, para você ficar ciente do que acontece depois, eu queria compartilhar com você aqui rapidamente, né? Que a gente tem essa questão da morte como separação, e a gente usa até no nosso dia a dia, como, por exemplo, se usa quase todas as vezes, né? Casamento, até que a morte os separe, né? E aí a gente precisa estar atento que a morte separa fisicamente marido e mulher, né? Mas existe a possibilidade, né, depois da morte de encontro. Não vai ter macho e fêmea, ninguém vai se dar em casamento, como a palavra de Deus diz. Mas nós vamos nos encontrar, né? Nós vamos ver uns aos outros, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, a morte espiritual, ou melhor, a morte eterna, né, no sentido vertical. Como é que seria no sentido vertical? No sentido vertical, é o sentido da separação do homem com Deus, e esse homem é aquele homem pecador, não arrependido, e isso a gente pode ver lá em Mateus 7, 23 e também em Mateus 25, 41, quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim. Então, essa aí vai ser o sentido vertical da morte eterna, apartai-vos de mim, tá certo? É a perca total e definitiva da comunhão com Deus. No sentido horizontal, a gente vai ver que também é a separação uns dos outros, tá? Cristo vai separar uns dos outros, vai separar, vai fazer separação final entre bons e maus. Isso aí não tem como a gente negar, está na palavra de Deus. Vai separar entre bons e maus, separar entre justos e injustos, vai separar perdoados e condenados, vai separar salvos e perdidos, tá certo? A respeito disso, a gente pode ver, por exemplo, a passagem de Mateus 25, 32, que fala dessa separação, tá bom? Também queremos chamar a atenção não só do sentido vertical dessa separação, sentido horizontal, mas também do caráter irreversível, tá? E aí, sobre o caráter irreversível, eu queria chamar a atenção para uma parábola que a gente cita como parábola, mas se você parar para observar lá na sua Bíblia, por exemplo, pelo menos as Bíblias mais antigas, tradicionais, as traduções mais antigas, né? Com exceção, eu acho que da corrigida, né? Se eu não me engano, a corrigida é a exceção,
Nenhuma delas diz que Lázaro e o mendigo é uma parábola, apesar de ter elementos de figura de linguagem, tá certo? A gente vai observar que não fala de parábola. Nas parábolas que a gente vê, as outras parábolas, não tem nome de pessoas, né? Por exemplo, a gente não sabe qual é o nome do filho pródigo. Nós não sabemos qual é o nome do pai pródigo. Nem nas outras parábolas tem lá do administrador infiel, não diz nome de ninguém. Nesse texto, que a gente também chama de parábola, vê lá falando Lázaro. É colocado o nome de uma pessoa, né? Então, é uma coisa para a gente observar que o texto não traz essa ideia de parábola como os outros textos trazem, mas traz aqui verdades que a gente pode observar no texto lá de Lázaro e o mendigo, né? Cristo faz importante afirmação que não envolve nenhuma figura, mas trata de verdade constituída por situação de fato. Quando a gente vê no texto assim escrito agora, porém, aqui ele está consolado, se referindo a Lázaro, tu em tormento, né, se referindo ao outro, né? E não há reversão de condições, não há reversão de condições. É uma situação, de fato, irremediável de separação eterna. Como a gente vai interferir nisso, né? É aqui, agora, né? E aí eu quero chamar a sua atenção também para mais duas coisas, né? Para a gente não se alongar muito. Quero chamar assim que essa morte eterna, ela é em trevas. E a gente pode encontrar isso lá em Judas. Você estava com a Bíblia aberta lá em Apocalipse, você pode voltar lá em Judas, e em Judas você vai ver lá o verso 13 dizendo assim, ó: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sublimidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A negridão das trevas para sempre. Então, queridos, a gente vai observar que essa separação eterna, né, ela vai ser em trevas. E qual é a ideia de trevas eterna? Quando eu falo eterna, é para sempre, né? Mas qual a ideia de trevas? Uma ideia que a gente pode observar na palavra de Deus de trevas é lá no Egito, quando tem lá as 10 pragas. Então, teve uma praga lá que os egípcios experimentaram em ficar numa escuridão completa. E essa escuridão que eles experimentaram, se você for lá no texto de Êxodo, você vai ver que ela chegava a ser palpável. A escuridão chegava a ser palpável, tá? E justamente porque é a ideia de trevas densa, né? Uma trevas profunda. Então, nós estamos aqui justamente observando que essa morte eterna vai ser na escuridão, na negridão, como diz Judas, na negridão das trevas, nas trevas densas. Se você quiser tentar imaginar um pouco mais, dá um pulinho lá em Êxodo e lê, tá certo? E além de a gente observar isso, né, da questão das trevas densas, tá certo? A gente vai ver também a questão do eterno tormento, tá bom? Então, essa questão do eterno tormento é o que a gente viu lá nos textos de Apocalipse, que nós lemos, tá? Nós lemos o verso 8 de Apocalipse, mas a gente também tem aqui, cadê? A gente tem Apocalipse capítulo 14. Nós lemos o capítulo 20, o capítulo 21, nós lemos o capítulo 14. Aí, vamos ver agora o capítulo 14. Verso 10 e 11, né, traz essa questão.
Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Verso 11, a fumaça do seu tormento pelo século dos séculos, é para sempre. Né? Então, nós queremos chamar a atenção para essa questão do tormento eterno. Tá certo? Queridos, é importante que nós, cristãos, não só estejamos cientes dessas coisas, mas a gente possa ensinar, evangelizar as pessoas com esses ensinos. Agora, eu queria chamar a sua atenção, porque a gente não pode fazer fazer um evangelismo do medo, mas a gente precisa fazer um evangelismo de conscientização, né? Conscientização que nós somos criados por Deus, que nós estamos aqui de passagem, que vamos ter uma vida após a morte física, e essa vida depende se estivermos com Deus ou não aqui nessa vida terrena. Uma vez que a gente assume a postura de estar com Deus, nós temos a promessa de estar com Ele na glória, no gozo eterno. A gente não sabe quais são os detalhes desse gozo eterno, nós temos algumas ideias bíblicas, mas a gente não sabe. 1 Coríntios, capítulo... Eu já decorei tanto esse versículo, né, e acabo, às vezes, esquecendo a referência. Mas em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui se eu estou lembrando direito. Tem um texto que Paulo ele faz uma citação que... lembrei. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo faz uma citação lá de Isaías, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, eu costumo dizer em cima desse texto, que Deus é um Deus de surpresa. E Ele está preparando uma surpresa muito grande, fantástica, fenomenal, sensacional, ou qualquer outro adjetivo que você queira colocar aí para isso. Uma surpresa que você jamais viu para aqueles que o amam. E aqueles que não o amam, aqueles que tomam a decisão de não segui-lo, vão passar pelo tormento eterno. A gente não pode fechar os olhos para essa verdade, a gente precisa ensinar, e precisa ensinar mostrando o amor, mostrando o tormento eterno, em paralelo a isso, o amor de Deus, que é grande em dar o seu único filho para salvar todos aqueles que o amam, tá certo? Então, eu queria só dar essa pincelada para não entrar no tempo da UPA, né? Nós começamos aqui a nossa live tocando a música Ele Continua Sendo Bom, de Paulo César Baruch. Eu devia ter falado isso antes, para dar o crédito ao crédito devido. É preciso que a gente faça isso, tá? Porque a internet tem cobrado em algumas situações, e para a gente não ter problema, a gente gravou, melhor, a gente tocou aqui no comecinho, Ele Continua Sendo Bom. Não tocou no Instagram, porque nós avisamos, no IGVT está lá, né? A gente tentou passar, e também passamos pelo grupo da igreja, né? IGTV, né? Eu toda vez falo diferente, minha filha aqui, minha assessora, ela fez, não, IGVT não, como é que é? IGVT não, é IGTV. Então, a gente colocou lá dizendo que nós estamos fazendo pela primeira vez a nossa live no YouTube, tá certo? No YouTube. Então, você não vai ver aqui nesse vídeo do Instagram a música do Paulo César Baruch, mas você vai ver aqui no canal no YouTube, nossa primeira live pelo YouTube, tá bom? E nós queremos dar algumas informações, queridos, né? Esse mês, nós conseguimos verificar o boletim do ano passado, já que eu tenho informado que nós estamos recuperando o HD do notebook que a gente estava usando. Então, ainda eu estou sem acesso dos arquivos que eu tinha, tá certo? Mas aí a gente tem muita coisa no e-mail. Então, nós fomos lá no e-mail, achamos o boletim do ano passado, e a relação que nós temos é que
aniversariam nesta semana, né, sábado, ontem, dia 6, foi a irmã Helena, tá? Eu vou aqui abrir um espaço também, que além, esse dia 6 também é um dia em que aniversaria um amigo meu, de quando nós éramos adolescentes lá no Senai, Adilson Alves Duarte, é dia 6 também, e também a minha cunhada caçula, né, é dia 6 de... Eita, não é hoje, não é ontem, é hoje, né? Então, ontem tivemos Helena e esse amigo que eu falei, o Adilson Duarte, e hoje, dia 7, nós temos Gabi, né? Nossa Lídia Gabriela, né? A namorada do diácono Breno, tá certo? Então, hoje, Gabi está aniversariando, você depois vai lá, tá? Dá um toque para Gabi pelo WhatsApp, parabeniza ela por mais um ano de vida, tá certo? Que Deus abençoe grandemente Gabi na sua caminhada de vida, tá certo? E além de Gabi, eu quero também abrir um parênteses de ontem, no aniversário de Helena, para falar de um amigo. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar da minha cunhada, que aniversaria hoje, minha cunhada caçula. Quem foi para o acampamento que nós fizemos em 2015 em Sucupira, sabe de quem eu estou falando. É a mãe de Raquel, que já está grandona, Raquel. Era pequenininha, Raquel, e agora já está grandona, tá certo? Então, Helena hoje, ontem, Gabi hoje. Nós temos também a irmã Carmélia Pessoa no dia 23 de junho. Então, nós vamos estar anunciando nas próximas lives, tá certo? Não sei se Denise ainda está aí participando, mas se eu tiver errado, depois ela me corrige aqui no chat, viu, Denise? A sua mãe aí no dia 23 de junho, tá? No dia 25 temos Pedro Lucas, no dia 26 temos o irmão Joca, no dia 27 tem a pessoa que vos fala, no dia 28 tem o nosso irmão Paulo Fernando, cabeleireiro, né? E no dia 29 tem Silvana, né? Então, essas informações eu coletei lá do boletim do ano passado, tá bom? Se tiver mais alguém, por favor, nos compartilhe aqui para que a gente também possa estar anunciando os aniversariantes, tá? E além dessas pessoas, né, nós vamos orar por elas, tá certo? Nós queremos pedir que você ore pela irmã, tá aí Denise confirmando, né, dia 23. Obrigado, Denise. Dê um abraço na sua mãe, não sei se está aí perto de você, mas assim que você puder vê-la, tá certo? Dê um abraço bem apertado por mim, tá bom? Olha, nós queremos pedir também que você ore, e agora é um pedido especial de oração. Ore pela irmã Osélia. Nesse momento, a informação que nós temos é que Osélia está internada no Hospital da Mulher, com 23 semanas de gestação, e correndo o risco de perder o neném, tá certo? Então, ela está internada, de repouso, não pode se levantar, não pode fazer nada, está lá internada, sendo observada, para evitar que ela perca o neném, tá certo? Então, ore, ela está precisando muito da intervenção divina, de um milagre que, se Deus assim permitir, conceda para ela, é o primeiro filho. Então, por favor, em nome de Jesus, ore por Osélia, para que Osélia possa estar saindo dessa, tá bom? Eu não sei se eu tenho mais algum aviso, tá? Nós demos um aviso no começo de que assim que nós conseguirmos, né, o conselho já está vendo isso, assim que nós conseguirmos, nós vamos fazer essa live lá no templo da igreja. Mesmo que eu esteja lá sozinho por causa da pandemia, mas você vai me assistir lá do templo da igreja, tá certo? Basta apenas que isso funcione, tá bom? Queridos, eu não tenho mais aviso, não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, se quiser compartilhar, digita aí no chat, tá bom? E a gente vai encerrar com oração, mas antes eu queria botar uma outra música aqui também, tá? E aí, já que a gente estava falando de morte eterna, eu quero encerrar com vida eterna, falando de vida eterna. E eu estava procurando músicas, né, para tratar desse tema, fui, voltei, e achei uma música que todo mundo conhece, tá certo? Então, você pode cantar conosco, se você quiser, tá?
É uma música muito conhecida da nossa igreja, muito conhecida dos momentos de louvor na nossa igreja. E você pode cantar conosco essa música que eu vou colocar aqui. Eu já devia ter soltado o play, mas eu estou puxando a letra aqui para eu não pagar tanto mico, né? Eu pago mico de vez em quando cantando, né? Eu não sou cantor, eu sou pastor, então vamos lá, ó. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança são no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Já estava em Rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar, no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador. Gente, os devidos créditos devem ser dados, né? Essa aqui é a música Céu Lindo Céu do grupo Elo, certo? O grupo Elo, que é o grupo que antecedeu aí no nome o grupo Opus, tá? Então aí também aí uma composição antiga e que nós conhecemos bem, né? E nós damos graças a Deus por conhecer também, sabendo que todos aqueles que amam a Deus vão estar no lindo céu, na vida eterna. Então, se você quer ter esse lindo céu,
você quer estar na vida eterna com Deus, pense no que a gente falou, não só nos dois últimos domingos, mas também que nós falamos hoje sobre a morte eterna, né? As pessoas estão pensando só hoje aqui, né? Viva o hoje. Sim, viva o hoje, mas faça boas escolhas. Escolha estar com Deus. Quem está com Deus vai viver num lindo céu. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui juntos. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que esse vídeo vai promover, não só na vida do que estão assistindo agora, mas daqueles que vão assistir posteriormente. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, porque nós podemos ser usados por Ti para levar a Tua palavra àquelas pessoas que estão aflitas, aquelas pessoas que não têm esperança. Nós éramos aflitos sem esperança, mas agora, ó Pai, nós sabemos que as aflições continuam nessa terra, mas agora nós temos a esperança de saber que aqueles que te seguem, aqueles que te amam, aqueles que te servem, estarão no lindo céu. Não haverá morte eterna para essas pessoas. Haverá vida eterna. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que esse ensinamento possa trazer, ó Pai, luz para aqueles que não conseguem enxergar além desta vida. Que possam, Pai, observar que nós estaremos um dia na Tua presença, num corpo revestido de glória, não mais esse corpo mortal, corruptível, mas seremos transformados e seremos arrebatados, estaremos, ó Pai, na Tua presença, numa vida eterna. Como disse lá Paulo, citando Isaías, uma vida eterna surpresa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós assim, ó Pai, te agradecemos e te suplicamos, ó Deus. E por falar em súplica, nós queremos aproveitar esse momento para te pedir pela nossa irmã Osélia, que está no hospital da mulher internada. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te suplicar, ó Deus. Permite, ó Deus, que ela possa ter o seu filho. Permite, ó Deus, que essa criança que ela está esperando seja a bênção na sua vida, na vida do seu esposo e na vida de todos com quem ela for lidar. Nós queremos, ó Pai, te suplicar isso. Nós também sabemos, ó Pai, assim como aconteceu com Davi, que suplicou pelo seu filho, mas tu o levaste. Se for da tua vontade, ó Deus, trabalha o coração, o consolo, o conforto, trabalha o entendimento dos teus propósitos. Mas a nossa súplica, Senhor, é para que ela possa sair dessa internação com a sua gestação até o fim. Essa é a nossa oração, ó Pai. Essa é a nossa súplica. Cuida, ó Pai, da irmã Zélia, cuida também de Leandro, seu esposo, dos seus pais, dos seus sogros, de toda a sua família. Protege o Senhor e, ó Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos por esse milagre. Livra, ó Pai, a nossa irmã Zélia dessa situação, traz ela de volta, ó Pai. Assim nós te pedimos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrando e nós queremos aqui agradecer a participação de todos. Se você puder, em nome de Jesus, lá no canal do YouTube, Devocional em Casa, curta, já temos 2 curtidas ali. Eu não estou preocupado com quantidade, tá certo? Eu sou novato, eu sou alguém que está começando, então eu não estou preocupado com muitos números, não estou preocupado com isso. Mas dê a sua curtida lá no canal, tá certo? Se você puder, se inscreva no nosso canal. Além de se inscrever, você toca lá no sininho, Devocional em Casa, que depois que você se inscrever vai aparecer o sininho, você toca lá no sininho,
todas as vezes que chegar um vídeo novo, você vai estar sendo notificado de novo vídeo do canal Devocional em Casa, canal que nós criamos para atender a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Sucupira, durante essa pandemia, mas que com certeza deverá, se Deus assim permitir, continuar depois que sairmos dela, tá certo? E, além de curtir, se inscrever e tocar no sino, se você puder, compartilhe. Abençoe outras pessoas, né, com o nosso trabalho, com os ensinos da Palavra de Deus. Nós estamos buscando aqui ensinar a Palavra de Deus, tá certo? E também manter a comunhão dos santos durante essa pandemia, e aqueles que muitas vezes estão impossibilitados de estar na igreja por algum motivo de força maior, tá bom? Um abraço a todos, recebei a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.